Deus, glória a Deus, sejam bem-vindos à nossa festa de tabernáculo 2025, Rugir de Sião. Abra a tua Bíblia comigo, eu já quero pregar. Tá aí o texto. Espera aí, irmão, cadê o meu texto aqui? Meu celular está aí? Tá com o Felipe lá. Coloca o texto aí para mim. É que eu mandei para vocês sem a... Deixa eu ver se aqui no... Espera aí, já mandei o texto. Tá. Joel capítulo 3, versículo 16, é isso? Tá. Eu abri o outro texto. Vamos lá. Está aqui para mim. Aqui, obrigado. Acharam aí? Joel no capítulo 3, versículo 16, diz assim: o Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Sião. Numa segunda versão da NVI, diz assim: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio para o seu povo e fortaleza para os filhos de Sião. Quem recebe, diga amém. Irmãos, esse texto, ele é uma profecia que foi proclamada no passado, que ecoa no presente, mas que apronta para o futuro. Todos nós sabemos que Deus usou os profetas do passado. Hoje você é o profeta desse tempo, amém, irmão? Tem profeta aí? Você é o profeta, porque quando você declara a palavra na autoridade do nome de Jesus, isso tem um poder, isso nos dá autoridade, porque o mundo espiritual reconhece a tua voz. O profeta Isaías é um profeta do Antigo Testamento, chamado de profeta messiânico, porque quando você vai estudar os textos de Isaías, parece que ele estava conversando com Jesus. E ultimamente ou recentemente descobriram os pergaminhos do Mar Morto. Quem já ouviu falar? Depois você dá uma olhada na internet, nas cavernas de Qumran. Eu estive lá em 2014 e 2019 e foi um achado importante para a arqueologia bíblica, porque confirma exatamente os textos de Isaías como estão. Isaías foi um profeta que falou de Cristo. Ele anunciou a vinda de Cristo 700 anos antes dele vir à terra, irmão. Está falando de alguém que carregava uma história, né? Ou pelo menos carregava uma marca no seu ministério de profeta. O tema esse ano é o rugir de Sião. É nítido e é claro para nós cristãos e até para quem não é cristão, que o mundo está passando por transformações. O mundo está passando por uma transição. É normal hoje, qualquer pessoa do mundo religioso ou fora do mundo religioso percebe que o mundo caminha para uma direção. Nós cristãos andamos na contramão do mundo, irmão. Nós andamos na contramão do mundo. Quando você hoje ouve ou vê os noticiários, é a Bíblia se cumprindo. E nós, como igreja e povo de Deus, nós não podemos nos distrair, porque a qualquer hora Jesus está vindo buscar a igreja. Amém, irmão? Jesus está vindo. As profecias estão se cumprindo. O rugido de Sião, quando fala de rugir na Bíblia, você lembra de um personagem, ou pelo menos de um animal, que é o leão, irmão. O rugido do leão. Porque Jesus, ele morreu como um cordeiro, mas ele virá como um leão, e é o leão da tribo de Judá. Ele vem buscar um povo, uma igreja santa, lavada e remida no sangue do cordeiro. Então rugir para nós fala de uma voz forte, um som forte. É quase impossível não ouvir o rugido de um leão. Você sabe que um leão consegue ouvir a voz de um outro leão a pelo menos 70 quilômetros de distância. E normalmente se ouve a 8 quilômetros nós humanos, porque é uma voz forte. O rugido
E a voz de Deus, o rugido de Sião, é a voz de Deus convocando o seu povo para um tempo de mudança espiritual. Mudança o que, irmão? Espiritual. Aonde, para nós, tabernáculos, ou tabernáculo, é a festa da colheita, ou a festa de Sucote, festa das cabanas, é o mesmo nome. Aonde lembra o período em que o povo de Israel foi sustentado pelo Senhor 40 anos no deserto. Ali nós vimos o cuidado de Deus. É muito comum, se você for a Israel, nesse período que se passou, você vê muitas casas com aquelas cabanas feitas na varanda ou no quintal de casa, com um certo tipo de folhagem, que dava para eles olhar para o céu. Então durante 7 dias o judeu, ele entra na Sucá, e ali ele faz as suas refeições, e ali ele ora com a sua família, porque o entendimento deles é esse, do cuidado de Deus com o seu povo. Porque, irmãos, durante 40 anos, Deus sustentou o povo no meio de um deserto. Deixa eu te dizer uma coisa, a questão não é aonde você está, é com quem você está. Porque até o deserto se torna desejável, irmão, quando Deus está presente na nossa vida. Eu não sei se Deus está falando com alguém aqui, mas até o deserto fica um lugar maravilhoso. Nem é deserto, eu não estou nem percebendo, porque a questão é com quem você vai para o deserto. Jesus foi cheio do Espírito Santo para o deserto. Tem gente que vai cheio de murmuração, cheio de reclamação, cheio de descontentamento. Então, nós vamos olhar que esse texto se refere a um despertamento espiritual. Deus está despertando a igreja. Nós nunca ouvimos falar de um avivamento tão grande como tem acontecido nesses dias. Esses dias os Estados Unidos, com a morte do Charlie Kirk, passou por um avivamento espiritual. As pessoas estão correndo para a igreja, voltando para Cristo. São eventos que estão acontecendo, e Deus dando a oportunidade às pessoas, aqueles que estão lá fora, para que possam conhecer o plano da salvação. E eu vou mostrar isso para você, irmãos. A coisa não está para brincadeira. Nós não podemos brincar. Nós não podemos negociar a palavra de Deus. Nós não podemos entrar nessa onda daquele evangelho light, aquele evangelho que pode tudo. Não, irmãos, nós temos um compromisso com essa palavra. Eu e você fomos chamados assim para andar na contramão do mundo mesmo. É as pessoas olhar para a gente e falar: vocês são meio retrógrado, vocês não são meio... Deixa falar, e é importante mesmo, porque há diferença. A questão é a hora que a gente começar a andar com as pessoas do mundo, eles começar a nos equiparar, eles estão igual a nós, quer dizer, não tem diferença nenhuma. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para fazer a diferença. Aonde você está, dentro da sua casa, é o território que Deus te chamou para fazer a diferença. É lá naquele lugar que Deus quer te usar. É interessante porque esse despertamento espiritual é o rugido de Sião, né? Que vai tirar muita gente da apatia. Tem muita gente que entrou no tédio espiritual, aquele tédio de, sabe, tem que ir na igreja, eu tenho que orar, eu tenho que ler Bíblia. Não, irmão, Deus vai pegar muita gente aqui hoje e vai começar um avivamento de dentro para fora, sabe? É te trazer para a intimidade, para perto, para a presença dEle. Aquela sensibilidade de ouvir a voz de Deus. De vez em quando acontece lá em casa, apaga tudo, irmão. Apaga a panela lá no fogão, irmão. Não, Deus está chamando, Deus está falando. A gente está dentro do carro ali, dirigindo, ouvindo a voz do Espírito Santo, e ter que parar, porque senão pode acontecer até uma tragédia, porque Deus está falando tão forte. A gente é tomado de um choro, é de uma presença maravilhosa. Quem quer isso, irmão, na sua vida? Eu profetizo isso em nome de Jesus, um despertamento de dentro para fora, aonde Deus vai trazer sobre a igreja um movimento de dons espirituais. Deus me fala sobre isso aqui, foi a palavra do dia 31, Deus está trazendo dons espirituais sobre a igreja. Hoje, você entrou nesse lugar para sair daqui despertado para um avivamento grandioso que Deus vai fazer. E eu pedi uma coisa para Deus, irmão: não me deixa de fora não, Jesus. Eu quero viver esse avivamento, porque existem 3 tipos de pessoas dentro da igreja: aquelas que sabem o que está acontecendo, aquelas que não sabem o que está acontecendo, e eu e você,
aquelas que estão fazendo acontecer. Quem faz parte desse grupo aí, irmão? Então se prepara, porque Deus vai te usar muito nessa terra. Você pode dar um aplauso ao Senhor e dizer glória a Deus. Deus chama a um despertamento espiritual, um despertamento do seu exército na terra, porque a gente está diante de um cenário, a gente está vendo o mundo passando por transformações, guerras e rumores de guerra. Quer te dizer alguma coisa, irmão? E a gente lê a Bíblia, né? Às vezes está tão no automático que não percebe. Guerras e rumores de guerra são sinais da volta do Senhor. A gente está vendo todo mundo sendo preparado. A gente está vendo uma tragédia econômica acontecendo. Houve um tempo na história do povo de Israel que o povo até tinha oferta, irmão, para dar, só que não tinha altar, porque nos dias de Elias o altar estava o quê? Em ruína, quebrado. O povo até tinha oferta, mas não tinha lugar para ofertar. Foi preciso o profeta Elias se levantar para restaurar o altar que estava quebrado, porque naquela época, irmão, tinha fogo, mas era fogo fictício. Os profetas de Baal faziam descer fogo, mas na verdade era fogo fictício, porque durante 3 anos, quando Elias deu a ordem, o céu fechou, irmão. E não adianta, porque quem é profeta sabe disso, uma palavra é um decreto na tua boca, e quando Elias diz não vai chover, não chove mesmo, irmão. E sabe que a Bíblia diz que antes de começar o processo de restauração, primeiro ele restaurou o altar que estava quebrado. Nessa noite, irmão, Deus está falando com a gente. É aqui dentro o negócio com Deus, irmão, não é aqui fora. Deixa Deus entrar hoje, deixa Deus trabalhar hoje, deixa o Espírito Santo acessar áreas da sua vida que talvez você não quer ser incomodado, mas o Espírito Santo, Ele quer terminar a obra que Ele começou, porque Deus não para no meio do caminho, irmão. Tudo que Deus começa, Deus termina. E às vezes as pessoas estão criticando dar dízimo na igreja, só que teve um período que o povo queria dar, mas não tinha, irmão, porque o altar estava em ruínas. Aí a Bíblia diz que Elias chama o povo para o desafio, né? Até quando vocês vão ficar cocheando entre 2 pensamentos? A gente está vivendo uma época assim, que dentro da igreja as pessoas estão ainda na dúvida. Não dá para a gente brincar, não dá para brincar com pecado de estimação, né, irmão? Tem gente que já tem pecado de estimação. Vamos parar com esse negócio, foi sem querer querendo, Senhor, foi sem querer querendo. Vamos parar com isso, irmãos. Eu creio que Deus está trazendo à igreja uma responsabilidade, e esse avivamento vai começar de dentro para fora. Diga comigo, o avivamento vai começar de dentro para fora. Eu creio nisso. Os nossos cultos serão cultos de arrependimento, porque o altar é com você, mas o fogo é com Deus, irmão. Entendeu, irmão? O altar você pode montar, prepara o altar mesmo, mas dependa de Deus. Fala da dependência de Deus, porque os meninos na época era fogo fictício e todo mundo acreditava. Foi um período que os profetas se venderam, não tinha mais profeta em Israel. Elias ficou até preocupado, será que é só eu? Deus falou para ele, não, tem mais 7.000, Elias, que não se dobraram. E eu creio que nesse tempo, irmão, tem profeta na terra aí. Tem ou não tem, irmão? Eu tenho profeta na terra, mas Elias está ali naquele momento de desafio, e o povo esperando com expectativa, até que ele orou e o fogo veio do céu. Só que antes teve que ajeitar o altar. Deus está nos chamando para o arrependimento, irmãos. O arrependimento é a porta de entrada para um grande avivamento. Eu creio, irmão, eu creio que nós vamos viver o maior avivamento que essa terra já experimentou, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A gente está vendo o mundo sendo revirado, né, irmão? Só que nós fomos chamados para colocar as coisas em ordem. O profeta é aquele que se apresenta quando o caos se apresenta. Quando o caos se apresenta, aí é hora, meu irmão, de você se levantar como profeta desse tempo. Você é o profeta da vez. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é o profeta da vez, irmãos. Assim como o rugido de um leão, ele anuncia um domínio sobre um território, o rugido de Deus também demarca limites espirituais. O rugido vem do deserto. Ele não vem do deserto, mas de Sião, do lugar do trono, do centro do governo espiritual. Sião aqui é o símbolo do governo messiânico.
Davi estabeleceu ali o seu trono, e de lá veio a promessa do reinado eterno de Cristo. Esse texto, ele é um texto escatológico, porque quando Deus ruge, ele afirma que o seu domínio sobre as nações, quando o Senhor ruge, ele coloca cada coisa no seu devido lugar. Há uma confusão no mundo, mas o governo, ele vem de Sião, porque o mundo está em crise, o céu não está em crise. Levanta a tua mão e diga comigo: o mundo está em crise, mas a crise não vai chegar no meu território, nem na minha casa, e nem aquilo que é meu vai ser atingido por nada que venha de fora sobre a minha vida, porque o governo de Deus já se estabeleceu. Davi na Bíblia é conhecido como o adorador, um homem segundo o coração de Deus, que estabelece um estilo de adoração que nos constrange e que nos desafia todos os dias, irmão. Porque muita gente acredita que, quando eu falo de oferta, oferta não é só dinheiro, mas é você pegar parte do seu dia e entregar para Deus. O dia tem 24 horas, você consegue entregar 2 horas e meia? 2 horas e 40 minutos não, né, irmão? De pelo menos 24 minutos, pelo menos 1%, esse é o nosso desafio. Porque o dia que Moisés teve uma experiência com Deus, Moisés estava num dia comum, irmão, fazendo todo dia a mesma coisa. Fala comigo: constância. Qual o nome disso? Constância. Todo dia fazendo a mesma, até que um dia o Senhor se revela a Moisés numa sarça ardente. Só que, irmãos, até o de repente dá trabalho, irmão. Porque a gente acha ali na Bíblia, de repente, Pentecoste, vem um vento veemente, impetuoso, encheu a casa. Aí eu fico lá na minha, assistindo a minha Netflix, esperando um vento veemente soprar. Não vai soprar, irmão, porque até o de repente dá trabalho. Havia uma ordem, havia um ritual que Deus, Jesus falou: ó, vocês têm que ficar em Jerusalém, vocês não podem sair de lá, em 50 dias o Pentecoste vai acontecer. Mas muita gente desistiu no meio do caminho, e vieram sobre os 120, porque até o de repente dá trabalho. Moisés está num dia comum, naquele dia comum que ele achou que seria comum, não foi comum, irmão, porque naquele dia Deus se revelou. Eu quero profetizar isso na tua vida hoje, irmão. Não vai ser comum, Deus vai te pegar na tua rotina. Você não vai precisar criar um mecanismo, criar uma situação para ver Deus, para se encher de Deus, não. Vai ser na sua rotina, no seu dia a dia. Você vai viver as maiores experiências com Deus na sua vida. Eu digo por mim, irmão, eu fazia tanta coisa para viver uma experiência com Deus, até que um dia, dentro da minha casa, no meu devocional, aí eu vou dormir, fui arrebatado, irmão. Quando eu voltei, irmão, eu não era mais a mesma pessoa. Lá lavando a tua louça, irmão, ouvindo o teu hino, lá no seu trabalho, fonezinho de ouvido, cuidado para também não perder o emprego lá, né, irmão? Vai buscar as coisas espirituais, cuidado, você não pode, o teu tempo lá que eles te pagam para você trabalhar, não é para ouvir música, mas se dá para ouvir, ok, mas lá no seu dia a dia, quem crê nisso? Que Deus pode lhe dar uma experiência. Eu falei isso aqui quarta-feira, Deus pode lhe dar uma experiência que vai lhe sustentar pelos próximos 50 anos da sua vida. Quem crê nisso, irmão? Pelos próximos 100 anos da sua vida, você pode dizer: eu creio em nome de Jesus. Olha Amós no capítulo 3, versículo 8, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Sabe por quê? Porque quando Deus fala, irmão, está falado. Quando Deus fala, considere-se feito. Porque os profetas não conseguem ficar calados. O rugido de Sião nos tira da passividade. Ele desperta o dom que está adormecido, reacende a chama do altar e nos empurra para uma colheita final. Eu creio nisso. Eu creio nisso, irmãos, num despertamento que está vindo sobre o povo de Deus, sobre a igreja. O diabo não quer aquele que está caído, aquele que está lá fora. O diabo quer aquele que está de pé, aquele que está orando, aquele que está pagando preço, aquele que está jejuando. Mas eu creio, irmão, no nome de Jesus, Deus já tem dado ordem aos seus anjos ao vosso respeito. Deus vai lhe dar discernimento espiritual nesses dias, irmãos. Isso tem faltado dentro da igreja, discernimento espiritual. O senhor fala isso porque o senhor é pastor? Não. Eu contava para
para minha futura nora, que eu me converti com 16 anos de idade. E todo esse período meu de conversão foi servindo pessoas, servindo o altar, servindo pastores. Desde 16 anos de idade. Com 6 meses eu subi para tocar violão de convertido. E todo o meu tempo na igreja sempre foi honrando e servindo pessoas. Pastor, o senhor nunca se decepcionou? O que você acha, irmão? Sim. Pastor, as pessoas já foram injustas contigo? O que o senhor acha? O que vocês acham, irmão? O senhor já sofreu ingratidão? Sim, só que eu aprendi uma coisa, irmão. Eu não estou aqui por causa das pessoas. Eu estou aqui por causa da cruz de Cristo. Eu estou para as pessoas, não por causa delas. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Você aprendeu? Aí você para de criar expectativa no outro. Faça, mas não com expectativa de receber nada. É bom as pessoas serem gratas, sim, mas não crie expectativa para isso. Faça porque é o teu chamado, faça porque é o seu dom, faça porque o Senhor te chamou nessa terra para você fazer a diferença. Faça porque o Senhor, Ele te ungiu para quê? Para te usar. Eu sempre digo, dê o seu melhor, irmão, em qualquer área. Se você está servindo ali na entrada da igreja, se você está servindo aqui no altar, se você está ministrando, cantando, tocando, limpando a igreja, dê o seu melhor. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus é recompensador. Todo aquele que trabalha para Deus, Deus também trabalha para você, e nunca vai te faltar nada. Nesses anos, irmãos, nós estamos vivendo o melhor ano da nossa igreja. É o melhor ano da nossa vida pessoal, casados, o melhor ano financeiro para nós. Irmão, pensa assim no ano que para nós é o ano da identidade, né? É o ano da identidade? É o ano da identidade. Está passando tão rápido. Pensa naquele ano, irmão, que a gente começou debaixo de muitos desafios. Muitos desafios. O ano está terminando leve. Eu quero profetizar na tua vida aquilo que você não viveu em 9 meses. 10 meses da tua vida. Deus vai acionar o relógio, irmão. Deus vai acelerar o tempo para você. Deus pode fazer isso, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus pode fazer na tua vida hoje, agora, se você crer e se você permitir. Quem aqui recebe, diga glória a Deus. Deus pode fazer agora. Você pode sair daqui batizado, você pode sair daqui curado hoje, você pode sair daqui, irmão, pronto para viver um novo tempo e uma nova história. Eu acredito que Israel é o relógio de Deus para o mundo. Quem acredita, irmão? Israel é o relógio de Deus para o mundo. Tudo o que acontece ligado à nação de Israel é uma resposta de Deus para nós. Filipenses no capítulo 2, versículo 10 e 11 diz assim: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga para a pessoa que está do seu lado: esse dia vai chegar. E diga para ela: e não é opcional. Vai chegar e não é opcional. Vai chegar um dia que todo joelho, crendo ou não crendo, recebendo Jesus ou não recebendo, vai ter que se dobrar e reconhecer que Jesus é o Senhor. Eu digo que Israel é o relógio de Deus, hein? Tudo que acontece lá vai ressoar no mundo. Existem 3 sinais para mim, que eu acredito que são mais claros em relação à volta de Cristo. Jesus falou em Mateus 24, você vai ler lá: guerras, rumores de guerras. Mas para mim 3 sinais são muito claros. Número 1, a criação do Estado de Israel. Já aconteceu. 1948, eu já preguei isso para você, só vou lembrar para você sintonizar aqui comigo. Aconteceu. Israel é uma nação. O segundo sinal para mim é a multiplicação da ciência. Esse é o segundo sinal. A ciência vai se multiplicar, vai acelerar, vai chegar a níveis assim como nunca antes na história da humanidade. A gente está vendo isso acontecer exatamente hoje. Com a internet, isso acelerou muito mais, irmãos. A gente está vendo hoje a ciência chegando a respostas que a ciência vai ser quase que adorada, porque vai ter respostas para tudo. A IA, a inteligência artificial,
cada dia está chegando a níveis que está deixando a gente assustado. Os criadores da IA, ou os primeiros criadores da IA, estão muito preocupados com o rumo que ela está dando, para onde ela está indo. O homem sempre brincou de querer ser Deus, ou pelo menos de ser imortal. Hoje já se fala do transhumanismo. Quem já ouviu falar? Homem-máquina. Como naqueles filmes tipo Robocop, lembra disso, irmão? Aquilo ali é um site, tá? Quando você vê na tela de cinema, ou quando você vê na televisão, é já preparando o nosso cérebro, porque esse tempo vai chegar. Não é da época de vocês não, mas lembra dos Jackson? O carro voava, lembra disso? Muitos aqui não é, né? Mas é da minha época. A gente achava aquilo impossível. A gente fazia uma chamada de vídeo com uma pessoa do outro lado do mundo, e você vê ao vivo, é para vocês. A minha geração não acreditava nisso, irmão. E hoje, isso tornou banal, normal, não tem novidade nenhuma. Porque o celular é um computador na mão. Então a ciência está trabalhando para quê? Para que haja uma... me falhou aqui a palavra, mas um controle total. Já ouviu falar de controle facial, né? Como é que é o nome? Oi? Reconhecimento facial. Quem já ouviu falar? Aeroportos. Esse dia eu fui no jogo com a minha filha, né? Eu não sou fluminense não, mas fui lá torcer a favor. Meu filho também. Irmão, reconhecimento facial. E em alguns lugares você nem entra mais, você tem que fazer todo o processo antes para entrar. É tudo uma maneira hoje de controle total, porque o anticristo vai ter controle total. Lembra? Apocalipse: ninguém compre e ninguém vende se não tiver a marca da besta. Eu creio que a inteligência artificial é a voz, a besta que fala, porque todo mundo vai adorar, todo mundo vai acreditar, porque ela está chegando a níveis. Você sabe que muitos cientistas comparam a inteligência artificial ou a IA com o Deus digital. Tamanha é hoje, assim, os níveis que a inteligência artificial está chegando. E algumas outras coisas que a gente está vendo, de mecanismos, tudo isso para controlar a mente humana, porque o que está em jogo é a mente humana. Quem controla a mente, controla a sua vida, controla o seu corpo. E nós não podemos, como igreja, irmão, ficar sem conhecimento nessa área. Eu oro para que Deus desperte os jovens para procurar estudar, entender esses mecanismos. Você vai encontrar com pessoas hoje dentro de faculdades, vocês vão chegar lá e ter conteúdo para entregar para as pessoas, porque as pessoas lá fora estão estudando, estão aprendendo, e o povo de Deus, irmão, está sendo massacrado e até iludido, porque você manda um jovem hoje para uma faculdade, ele volta desviado. E a terceira coisa, pastor, um acordo de paz de 7 anos. Quanto tempo, irmão? Pode acontecer qualquer acordo, mas o acordo de paz que entrar no papel, 7 anos, prepara a tua mala, fica na espreita, porque a qualquer hora Jesus está voltando. Essa semana retrasada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele foi assinar um acordo chamado Acordo de Abraão. Quem já ouviu falar? O nome do acordo é esse, Acordo de Abraão, ali no Oriente Médio, para que eles pudessem fazer um acordo para cessar a guerra. E uma coisa inédita aconteceu, porque muitos países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, entraram no acordo. O Egito, isso nunca havia acontecido. Então ali dentro desse acordo tem um monte de interesses, tanto para os Estados Unidos, mas principalmente para Israel. E um desses acordos qual é? Reconstrução do terceiro templo. Você acha que isso tudo é história da carochinha? Você acha que isso tudo é invenção? Eles vão reconstruir o terceiro templo. Eles já têm todo o mecanismo, eles já têm todos os processos, todos os utensílios. Já se tem os sacerdotes, já se tem os levitas para atuar dentro do templo. Inclusive já tem a novilha vermelha, que é uma vaca sagrada, né? Não tem nenhum pelo branco nela, que foi encontrada, acho que em 2007, há uns anos atrás, e ela está sendo preparada para a inauguração do templo. Então o acordo que envolve a reconstrução do terceiro templo, meu irmão, é o acordo onde o anticristo vai fazer o acordo. 7 anos, a nação de Israel vai se dobrar, achando que ele é o Messias, mas com 3 anos e meio, começa a perseguição contra o povo de Deus. Então, as profecias estão diante dos nossos olhos, irmãos. Está acontecendo e tem muita gente distraído, brincando. Eu falo que esse dia não é opcional, porque Filipenses
fala daquele momento que Jesus foi capturado, na sexta-feira. Ele está apanhando muito. Lembra que pegaram uma coroa, ele queria ser rei, deram para ele uma coroa de espinho, colocaram na cabeça dele, debochando dele, pegaram um canudo representando ali, uma espécie de deboche com Jesus, e eles jogavam seus mantos, e se dobravam diante dele, dizendo: salva-te a ti mesmo, tu não é o rei dos judeus? Ali todo um escárnio acontecendo. Esse texto, Jesus já havia ressuscitado, porque a Páscoa representa a libertação de um povo, foi a saída do Egito, ok? Saída do Egito. Opa, é o meu. Pentecostes, 50 dias depois se cumpriu, quando as tábuas das leis foram dadas a Moisés, e aquilo ali foi importantíssimo para o povo de Deus. Por quê? Porque para eles a lei representava vida, representava prosperidade, porque se não tinha lei, eles iam se basear em quê? Então para eles foi um dia de festa. Só que quando Moisés desceu, o povo havia feito bezerro de ouro, lembra lá da história? Moisés quebrou as tábuas, 50 dias depois veio. E tabernáculos foram os 40 anos em que o povo peregrinou pelo deserto. A Páscoa já se cumpriu, irmão, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já veio. Lá em Apocalipse diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já aconteceu. Pentecostes, 50 dias depois, aqueles 120 estavam reunidos, e a Bíblia diz que o vento veemente e impetuoso veio e encheu a casa, e foram batizados com o Espírito Santo. E tabernáculos, Senhor, pastor, eu creio que Jesus vai vir em tabernáculos buscar a sua igreja, para aquele que está preparado. Por que eu digo que esse dia não é opcional, irmão? Que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai ter que confessar, porque esse dia não será exclusivo para nós cristãos, para nós povo de Deus, porque a Bíblia diz que todo mundo, todo joelho em qualquer lugar da terra vai se dobrar diante dele. Até no inferno os demônios vão ter que se dobrar e reconhecer que ele é Senhor. Então eu digo que não é opcional, porque quem vai se ajoelhar diante de Jesus? A questão não é quem vai se ajoelhar diante de Jesus, mas é aonde você vai estar. Essa é que é a diferença. Não é quem vai ter que se dobrar, mas é aonde você vai estar. Eu quero estar na presença de Deus, irmão. Quem está comigo, diga amém. Eu quero estar na presença de Deus. Então, esse dia não é opcional, porque do céu, mortos em Cristo e seres angelicais terão que se dobrar. Na terra, os seres vivos. No inferno, mortos sem Cristo, e até os seres demoníacos terão que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, irmãos, fica de pé comigo. Deixa eu te dizer uma coisa para a gente finalizar essa festa tão bonita. Se você ama pessoas, quem aqui ama pessoas? Fale de Jesus para elas enquanto é tempo. Pregue o Evangelho. Romanos diz: como ouvirão se não há quem pregue? Você é a voz de Deus nessa terra. O rugido de Sião é a voz da igreja. A igreja foi chamada, nós somos a igreja, fomos chamados para profetizar, pregar a palavra, incendiar essa geração. Eu creio que a minha geração, irmão, será a geração das maiores experiências com Deus. Eu creio, irmão. A Bíblia diz o seguinte, que por se multiplicar a iniquidade, olha o que a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Está escrito na Bíblia. Então o que a Bíblia está dizendo? Que vai ter um aumento da iniquidade. A iniquidade é o pecado na terra. Vai chegar a níveis assim, a níveis muito, muito ruins, né? Muito difíceis, a níveis que é como a gente nunca viu, comparado à geração de Noé. Mas a Bíblia também diz que nos últimos dias, preste atenção, nos últimos dias o amor de muitos vai esfriar. Só que a Bíblia também diz que nos últimos dias acontecerá que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Qual é a tua expectativa, irmão? A minha expectativa é para viver o Pentecostes,
É tabernáculo, pastor, mas eu quero falar do Espírito Santo, irmão, porque é o Espírito Santo quem nos convence, é o Espírito Santo que nos traz a realidade de quem nós somos. Eu oro para que nessa noite você saia daqui batizado, com essa presença maravilhosa, cheio do poder. Você pode levantar suas mãos para o alto e dizer: Espírito Santo, eu quero ser batizado. Quem quer ser batizado, irmão? Eu oro para que isso aconteça. Tabernáculo na Bíblia aponta para a parousia. O que é isso, pastor? A volta de Cristo. Porque a Bíblia diz que a trombeta vai tocar e todo olho verá. Tabernáculos para nós é um tempo de santificação, é um tempo da colheita, onde as pessoas traziam as suas ofertas no altar, no final da colheita, traziam as suas primícias. Primeira vez que eu fui a Israel, fiquei muito surpreso, porque quando eu passei numa plantação de milho, gigante, né? Muito grande, e havia vários feixes amarrados com um laço vermelho, e o guia estava dizendo para a gente que aqueles laços eram os primeiros frutos que amadureciam. Então o agricultor, ele mandava marcar aqueles frutos, para que depois que tudo tivesse maduro, ele não perdesse os primeiros frutos, porque é chamado de primícia. Os primeiros frutos eram trazidos no altar. Eu falei para você hoje que houve um período em Israel em que não tinha nem oferta para trazer. Aliás, tinha oferta para trazer, mas o altar estava em ruínas. Irmãos, põe a tua casa em ordem. O Senhor quer te abençoar muito. Todos a quem o Senhor chama, o Senhor também sustenta. Esses 16 anos de Projeto Vida, a gente comemorou agora em setembro, 16 anos. Eu posso dizer para você, quem Deus chama, Deus sustenta. Deus te chamou para uma grande obra. O problema não é recurso, não se preocupa com recurso, porque aquele que chama dá o recurso. Aquele que dá o sonho também dá a capacidade para a gente poder concluir o sonho, sonhar e realizar. Quem está pronto para isso, diga glória a Deus. Que Deus te batize com essa palavra em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, vamos. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia. Obrigado, Jesus, Tu és maravilhoso. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.